Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Boaventura, Rogai por nós. Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a essa nossa semana acadêmica. Nós temos um tema muito especial este ano, porque celebramos 750 anos da morte, da Páscoa de São Boaventura. Bom, Boaventura nasceu em Bagnoregio, próximo a Viterbo, Itália, em 1217. Até há poucos anos, tomava-se como data do seu nascimento o ano de 1221. Filho de um médico, conta ele que, em sua infância, durante grave enfermidade, a mãe fez uma promessa a São Francisco, graças à qual ficou curado. No convento dos franciscanos, na terra natal, fez seus primeiros estudos. Entre 1235 e 1242, foi aluno da Faculdade de Artes em Paris, onde, ao dedicar-se aos tradicionais estudos de artes liberais, entrou em contato com a filosofia greco-árabe, que aos poucos penetrava no Ocidente. Entre 1243 e 1248, estudou teologia, tendo como mestre o Alexandre de Ales, então o mais famoso professor da universidade, e que pouco antes, para admiração geral, ingressara na ordem franciscana. Movido pelas vivências de infância e pelo exemplo do professor, ao qual mais tarde haverá de referir-se com reverência e saudade, Boaventura também fez-se frade. Cumpridas as exigências curriculares, em 1248 tornou-se bacharel em estudos bíblicos, o primeiro grau da vida docente na época. Em 1250 passou a bacharel sentenciário, isto é, autorizado a comentar em aula os livros das sentenças de Pedro Lombardo. Durante os 4 anos que se seguiram, Boaventura redigiu a parte mais importante de sua obra, os comentários às sentenças, que ocupam 4 dos 9 volumes de suas obras completas. O texto de Pedro Lombardo serve de fio condutor para a alta especulação pessoal e original. O que se nos depara é, na verdade, uma série impressionante de verdadeiras dissertações ou tratados sobre os mais diversos temas filosóficos e teológicos. Em 1254, atingiu o auge da carreira universitária, o título de magister, mestre, equivalente ao atual professor titular. Nesta condição, dirigiu algumas disputas solenes, as questiones disputate, como eram então conhecidas. Mas sua atividade foi interrompida abruptamente em 1257, ao ser eleito superior geral dos franciscanos no mês de fevereiro. Foi indicado para o cargo por unanimidade dos eleitores, embora não tivesse tomado parte no capítulo geral. Contava então com 39 anos de idade. Daí em diante, as ocupações com a ordem franciscana obrigaram-no a relegar a um segundo plano os estudos. Apesar disso, manteve sua residência em Paris e ainda por diversas vezes interveio na vida intelectual da grande universidade. Como superior, visitou a pé quase todos os conventos da ordem, na Itália, na França, na Alemanha e na Espanha. Nomeado cardeal de York, na Inglaterra, conseguiu convencer o Papa a tornar sem efeito a nomeação. Sua fama era tal que, em 1271, os cardeais, que há mais de 2 anos encontravam-se reunidos sem conseguir entrar em acordo para a indicação de um novo Papa, pediram a ele que lhes apontasse o nome. Indicado e eleito foi Gregório X. Este, em 1273, com um texto muito elegioso, mas que não permitia escusas, nomeou cardeal de Albano.
Conta-se que os legados pontifícios, encarregados de entregar o chapéu e as insígnias cardinalícias, encontraram no convento de Mugello, perto de Florença, lavando pratos. Responsável pela organização do Concílio de Leão, faleceu durante o mesmo em 15 de julho de 1274, devido ao excesso de trabalho. Poucos meses antes, a caminho do mesmo concílio, em Fossa Nova, na Itália, passara para a melhor vida seu colega Tomás de Aquino. Então essa aqui é uma breve biografia do nosso santo padroeiro deste instituto, e com esse elemento da vida nós reconhecemos a grandiosidade e a santidade do próprio São Boaventura. E para isso, para abrir essa semana acadêmica, nós contamos com a presença do professor Dr. Felipe Lopes, nosso professor aqui do Instituto. O professor Luiz Felipe Lopes, ele possui bacharelado e licenciatura em Filosofia pela UNB, bacharel em Direito pela UNB, mestrado em Filosofia da Religião pela Universidade de Brasília, doutorado em Filosofia Moderna e da Religião pela UFMG, curso de extensão em Epistemologia da Religião pela University of Houston e na relação Ciência e Religião pela University of Cambridge. Faz pesquisas na área de Filosofia da Religião, provas da existência de Deus, relação, religião e ciência, crenças religiosas e metafísica. Pesquisador associado junto ao programa de pós-graduação em Filosofia na Universidade de Brasília e professor de Metafísica desse nosso Instituto São Boaventura. E ele trabalhará conosco o seguinte tema: recondução pela filosofia, a verdade que permite a união com o princípio. O acolhamos com uma salva de palmas. Queria agradecer ao Frei Michael, e na pessoa do Frei Michael, obviamente, ao Instituto, pelo convite, que tanto me alegra, me compraz de poder fazer parte desta mesa, nessa semana acadêmica, a meu ver, tão importante, que trata de um autor, de um filósofo medieval com uma riqueza, uma extensão filosófica e teológica bastante considerável. Embora possa parecer, a presença de Boaventura ela é mais hoje em dia do que só dentro da só entre aspas, dentro da filosofia medieval. Você tem várias pessoas recuperando a filosofia também de Boaventura, as grandes questões trazidas por Boaventura, dentro de outras perspectivas. Inclusive até a ideia é pensar um pouco sobre a importância que Boaventura pode trazer até para um debate mais contemporâneo. E só antes de começarmos a exposição, quando eu estudei aqui no ISB, quando eu era frade, a minha ideia inicial era fazer uma monografia em Boaventura. Eu tenho um projeto até hoje lá, guardado no computador, que era sobre o debate entre o Gilson e o Ferdinand, um autor holandês, o Steenbergen, sobre a existência ou inexistência de uma filosofia cristã. Minha ideia era fazer um trabalho sobre... Ficou só um projeto, que logo depois eu acabei saindo da ordem, e enfim, e sempre tive muito carinho, muito interesse pela filosofia de São Boaventura. Ok? Não consegui continuar meus estudos medievais na universidade por falta de orientadores, Na época não tinha muita gente que orientava medieval lá na UNB, e o único professor que podia me orientar, ele não estava disponível, enfim, por questões pessoais, por uma questão até justa, que ele estava traduzindo o livro dele, a tese doutoral, estava super enrolado. E eu voltei, quando eu voltei a dar aula aqui no ISB, que eu recuperei, fui retomando os estudos em filosofia medieval, Claro que com a bagagem toda que fui adquirindo ao longo desse tempo em outras áreas da filosofia, eu acho isso bastante rico. A filosofia tem essa beleza de um problema filosófico, ele ser sempre um problema humano, e que sempre trata de grandes questões humanas. Então, se ontem, hoje ou amanhã, esses problemas serão sempre tratados, levantados, e eu creio que os medievais souberam fazer essa tratativa de uma forma muito interessante. E a ideia dessa primeira comunicação é exatamente falar um pouco sobre
por que a gente faz filosofia? Né? A pessoa vem, faz filosofia, não importa se vai ser padre ou não, isso vale até para os leigos. Por que a gente faz filosofia? A priori, quando a gente pensa numa filosofia como ela é tratada de maneira mais moderna ou contemporânea, e compara às vezes com a filosofia grega, a filosofia mais antiga, existe uma pequena diferença. Você tem muito entre os gregos, até entre os medievais, Boécio que eu diga, uma ideia de que a filosofia ela envolve até uma opção de vida, uma escolha de vida. Então, mais do que simplesmente uma reflexão racional, não é que não seja, mas para além disso, né? A filosofia envolve um estilo de vida. E isso é uma coisa que se encontra muito fortemente dentro de Boaventura. Gilson mesmo, já para dar início, fala que inclusive essa é uma diferença entre ele, Tomás de Aquino e, por exemplo, Alberto Magno, em que Tomás ele tem vamos dizer assim, ele dá uma maior autonomia à filosofia em relação à teologia, e que Boaventura ele não consegue entender que a filosofia ela pudesse ser feita sem algum tipo de pressuposto da fé. Portanto, a expressão de Gilson é algo mais ou menos assim: a filosofia não pode perder de vista os tesouros das verdades garantidas pela autoridade divina e guardadas pelo depósito da fé. Haveria uma direção para o qual se dirige toda a investigação racional, uma teleologia posta no exercício da razão, não voltada a si mesma como fim e nem voltada à vã curiosidade. Seria a teologia quem permitiria entender o sentido último da própria investigação filosófica. Aqui parece, por exemplo, então, seguindo aquele brocado medieval, né, filosofia antila teologia, né, como se a filosofia pudesse ser uma escrava da teologia, mas aqui tem que se entender uma coisa muito interessante. Eu acho que aí a filosofia moderna, principalmente a epistemologia contemporânea, ela pode trazer algumas luzes aqui. A gente vai ver que não se trata aqui de uma confusão nem temática nem metodológica, isso é facilmente perceptível, mas apenas a compreensão do direcionamento da razão a partir de uma especulação que tem um certo conteúdo a partir do qual você deve desenvolver essa investigação. Veja, uma investigação filosófica não é uma investigação, aí eu vou contra Thomas Nagel completamente. Aliás, Nagel não. Esqueci agora do... Dani, me ajuda, do Espelho da Natureza, o Richard Roth. A filosofia não é uma filosofia a partir de lugar nenhum. Como se não houvesse um pressuposto. Ele tem um livro muito famoso, né? A Filosofia como Espelho da Natureza. E nesse livro, esse autor americano, nem sei se está vivo ainda, acho que não, né? Acho que o Roth faleceu já, né? Ele, enfim, senão ele é um autor já até muito, muito recente, em que ele defende que a filosofia ela parte de nenhum pressuposto. Inclusive essa é a tese que ele defende, voltando a Heidegger e a filosofia da linguagem. Ele fala que a filosofia é não sei como é que ficou a tradução, mas é como se fosse uma conversa, né? Uma conversa fiada, né? Uma coisa meio assim. E que no final parece que você não tem nenhum pressuposto. Eu discordo veementemente. Eu acho que o que a filosofia faz é, a partir de um determinado conteúdo, entender do ponto de vista da luz natural até onde esse conteúdo ele pode ser compreendido, ele pode ser aprofundado, e o quanto que esse conteúdo apreendido e aprofundado ele pode de alguma forma fazer diferença, obviamente, na vida de qualquer pessoa. Qualquer filósofo, ele, assim, minimamente coerente, ele leva a sério a filosofia que ele faz. Entende? E eu acho que os medievais têm isso muito forte. Essa é a preocupação de Boaventura. O Gilson faz o seguinte comentário que eu acho interessante. Ele sabe que um cristão que faz filosofia, ele não pode negar que ele é um cristão. Ele tem que entender que ele a partir do cristianismo ele faz filosofia. Que esse, inclusive, é um debate entre o Gilson e o Ferdinand Steinberg. Que eles falam, existe uma matemática cristã, né? O exemplo do Ferdinand. E o Gilson fala, não, porque a matemática não tem esse tipo de conteúdo, né? Então, caberia essa pergunta para a filosofia, porque os pressupostos que uma religião nos traz são perfeitamente passíveis de alguma investigação racional para a gente poder aclarar ou tornar mais esclarecida a crença ou a fé que se tem acerca de um determinado conteúdo. Tá bom? A máxima, né, que Agostinho propõe, né, que é Fides querit sed intellectum inveniet, cuja tradução poderia ser: a fé ela quer, ela deseja, mas quem encontra, quem acha é o intelecto. A fé ela quer conhecer, mas não é próprio da fé um procedimento racional. Cabe à investigação racional chegar ao conhecimento. Então o conhecimento
ele opera no âmbito da razão, embora a fé não seja um antípoda, né? Um contraditório, um antagonista do próprio conhecimento. E como a minha questão é a verdade, a ideia que eu quero propor é que o fim último de toda a filosofia é a verdade. E que o fim último de toda a filosofia ser a verdade impede, em última instância, da forma como Boaventura propõe, de a gente cair num certo intelectualismo, a partir do qual a verdade passa a ser algum tipo de produção mental ou uma mera conceitualização pela conceitualização, mas que, no fundo, buscar a verdade é buscar o princípio a partir do qual toda a verdade se dá, e que, ao fazer isso, entende? A partir do momento que você tem esse princípio a partir do qual tudo se dá, a busca pela verdade vai trazendo outros efeitos, porque a verdade que é buscada pela alma, ela é buscada pela alma como um todo. E, portanto, não apenas a verdade, mas tudo que opera na alma busca esse princípio junto com a potência da razão que busca esse princípio, que no caso é o intelecto. Então, sendo o ser divino a expressão máxima da verdade, Deus como summa veritas, né? Ou summa veritas, aí depende do latim, nós podemos entender que a busca pela verdade, tá certo? O pensamento, ele reconhece essa verdade por si ou por meio de alguma prova. Em que sentido? Seguindo na linha agostiniana, embora aqui haja uma influência muito forte de Anselmo, existem alguns elementos da verdade que são já incutidos na própria alma, mas existem outros elementos da verdade que você pode de alguma forma encontrar por meio de uma especulação. Agora veja, você não pode pesquisar a verdade a partir dos elementos em que cabe essa especulação sem entender que tudo aquilo que você conhece só pode ser conhecido por meio dessa primeira verdade que concede cognoscibilidade ou inteligibilidade a todas as coisas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a metáfora da República de Platão, da metáfora do Sol, a famosa metáfora da República 6, que antecede, por exemplo, a questão da alegoria da caverna, da República 7. Ok? Então, podemos dizer que, sendo Deus evidente em sentido necessário, há uma verdade impressa, aquele toma isso de Damasceno, em nós, a qual não afasta uma prova. Aqui, isso vale tanto para Tomás quanto para Boaventura. O fato de você entender que Deus existe não impede, por exemplo, que você possa apresentar razões para que Deus exista. Então, o que é prova aqui? A prova passa a ser um argumento racional que permite apresentar o sentido ou razões a partir dos quais você pode mostrar por que você acredita que Deus existe. Você não, para Boaventura, não seria talvez tão interessante assim, uma prova, por exemplo, da essência de Deus. Isso não existe. O que se trata não é da essência, Tomás também assim concorda, mas da existência. Deus existe. Enquanto que Deus existe, o que eu posso conhecer de Deus que existe? Então são duas coisas diferentes aí. Não sei nada sobre a essência, não é possível saber, do ponto de vista da luz natural. Então, sem dada revelação, não é possível saber. 2, você sabe que Deus existe. 3, o que você sabe sobre a existência de Deus? Então, são coisas que não se misturam. Então, tudo que é verdadeiro só pode ser verdadeiro a partir da própria verdade. Assim, a verdade de uma proposição, vai dizer, né, Boaventura, se conhece pelos próprios termos de uma proposição. Então, dentro da lógica, é óbvio que para um argumento ele se mostrar válido, é necessário que você consiga provar que as premissas sejam verdadeiras. Então, sabendo as premissas serem verdadeiras, você consegue provar um argumento válido. Na verdade, a gente chama até de argumento correto, né? É o termo mais correto nesse caso. Se as premissas são verdadeiras, o argumento vale. Mas como é que eu sei que uma premissa é verdadeira? Esse é um dos principais pontos da lógica. Mais às vezes do que provar que o argumento é válido. Você não pode saber se uma proposição é verdadeira se você não sabe o sentido dos termos que você usa, ou seja, o sentido dos conceitos que você usa numa proposição. O que é uma proposição, para quem nunca fez lógica? Basicamente, essas proposições que se diz respeito aqui são as afirmações que a gente faz sobre a realidade. São frases declarativas, para usar uma expressão aí meio de Aristóteles. São frases que você fala, por exemplo, está chovendo ou não está chovendo. Então, se eu não sei o que é estar chovendo, eu não posso dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Então, no fundo, o que seriam os termos? Seriam os conceitos. Para você saber se algo é verdadeiro, você precisa entender
a definição do que se está falando. Por isso, nisso podemos fazer referência ao que nos diz Boaventura na obra do Itinerário, né? no capítulo 3, número 3. Quando, ao falar sobre o trabalho da inteligência, Boaventura nos diz que ela, alcança o conhecimento dos termos, das proposições e das conclusões. Aqui é uma tese tipicamente aristotélica, das famosas 3 operações da mente, ou humanas, que Aristóteles propõe, que diz o seguinte: a tese tripla da operação da mente, derivado de Stagirita, né, Aristóteles, que é uma outra nomenclatura para ele, implica níveis de conhecimento acerca da realidade. O termo, que é a definição do conceito, ele diz respeito à tarefa que você tem de definir alguma coisa, por exemplo, que é uma cadeira. Então, em geral, você trabalha com ou objetos particulares ou conceitos como propriedades que têm aplicações universais, por exemplo, o que é a bondade, o que é a justiça, ou então objetos particulares, o que é um homem, particular assim, né? Por exemplo, o que é Sócrates, melhor. O que é o homem é uma propriedade, que é um gênero, no caso. Você tem uma proposição, que é o juízo acerca da realidade. Então, qual é a operação em que você tem um termo? É a conceitualização, definição. Qual é a operação que se dá à proposição, que é uma afirmação? É algum conhecimento sobre a realidade. Por exemplo, como eu sei se está chovendo ou não, se eu não consigo julgar a realidade? Você precisa julgar a realidade, mas baseado no quê? Baseado nos termos que você tem. Então, você julga a realidade baseado nos conceitos que você já predispõe. Então, eu digo assim, nesse auditório há seres humanos. Se eu não sei o que significa o verbo haver, eu nem sei que são seres humanos, muito menos eu posso fazer uma afirmação sobre se há ou não seres humanos neste auditório, porque eu estaria apenas fazendo afirmações vãs. Então eu preciso saber o que é algo para depois emitir juízo sobre a realidade. No âmbito da proposição é que nós dizemos que uma coisa é verdadeira ou falsa, porque o verdadeiro diz respeito à realidade e não simplesmente a uma coerência interna da própria mente. Então, sem uma relação com a própria realidade, vai dizer aquela famosa frase medieval, né, de Tomás, embora não seja bem essa frase, mas parafraseando, que a verdade é adequatio intellecto ad rem, né, a adequação das coisas ao próprio intelecto, tá certo? Rei ad intellecto, na verdade. Então, significa dizer que sem uma relação com a realidade, eu não posso saber se uma coisa é verdadeira ou não. E por fim, você tem a última operação, que é a operação do raciocínio, a partir do qual você tem as conclusões. Para eu poder concluir uma informação, eu tenho que, primeiro, obter outras informações prévias, que em lógica nós chamamos de premissas, relacionar essas premissas, para que através dessas 2 informações, 3 informações, depende da quantidade de premissas, você chega a uma informação nova que nós chamamos de conclusão. Mas veja, a conclusão ela depende da veracidade da proposição, que depende do conceito. Então você não consegue chegar à conclusão de algo, por exemplo, se tem pessoas aqui ou não, é uma proposição, né? Deus existe, é uma proposição. Não há mal no mundo ou há mal no mundo, sem que eu tenha o conceito, sem que eu seja capaz de julgar a realidade e sem que eu seja capaz de, por meio de regras na mente, raciocinar para saber se a partir desses termos eu consigo chegar a uma conclusão que é verdadeira. Sendo verdadeira, eu tenho garantia de que meu argumento é válido. Tá bom? Nesse sentido, segundo Boaventura, conhecer o termo implica conhecer sua definição, como eu falei, que se faz presente sempre por termos gerais. Então, na visão boaventuriana, o que o intelecto ele vai fazer? Ele vai buscar o conhecimento por meio de conceitos, mas ele não vai parar em conceitos geralmente particulares. Porque aí é uma derivação tipicamente grega, um pensamento tipicamente grego, que o conhecimento ele é mais elevado quanto mais você tem acesso às causas mais gerais. Aristóteles define isso, por exemplo, na metafísica. Platão define isso, por exemplo, em vários textos, como Fédon, como Sofistas, em que ele vai definindo, olha, ele vai chamar às vezes de causa local, que, por exemplo, o pai e a mãe é a causa local do João. Mas qual é a causa geral? A causa geral não é a causa local do João, que é o pai e a mãe. É uma causa maior, que não é só causa de João, mas causa de todos os seres humanos. Essa causa é muito maior. Então, a busca pelo conhecimento do intelecto não é pelas causas locais, é pelas causas sempre mais elevadas. Aristóteles deixa isso muito claro, ele chama de protoitia, né? São sempre as causas primeiras. Platão, no Fédon, quando ele vai falar sobre o surgimento da metafísica, ele vai falar em Fédon 99a que a metafísica ela se distingue dos outros conhecimentos exatamente porque, usa a mesma expressão, se busca sempre as causas mais gerais ou as causas primeiras. Então, o intelecto busca a definição daquilo que é mais geral. No caso,
Como o conhecimento é um conhecimento enquanto definição de que uma coisa é, o termo mais geral a ser conhecido é o ser. Ou seja, dito de uma outra forma, aquilo que é de mais elevado a ser conhecido não é o que essa cadeira particular é, mas é a ideia de ser. Porque tudo que é contém a propriedade de ser algo. Se cadeira, se mesa, se ser humano, seja lá o que for. Nesse caso, a propriedade que tem que se ter conhecimento não é a propriedade local, essa cadeira, aquela mesa, mas a propriedade mais geral de todas. Em relação à existência, a propriedade mais geral, ou o conceito mais geral, é o conceito de ser. E você deve voltar, assim, aqui vários autores colocam isso, né? Tem um autor americano, tem um livro muito interessante, ele é pouco conhecido aqui no Brasil, confesso que eu nunca vi ninguém lendo. Foi editado, inclusive, pela Universidade de Oxford, sabe? Ela tem uma edição que chama Great Medieval Thinkers, e ele tem um texto que chama Bonaventure. E o Cumming, que é da Universidade de Fordham, ele tem um texto muito interessante sobre Boaventura. Pessoalmente, eu conheço, poucas pessoas leem esse texto, nunca vi ele muito citado, mas é um texto muito interessante. Ele fala sobre isso. Ele fala, veja, o conhecimento sobre o termo mais geral quer dizer que você vai conhecer o conceito mais universal, que é aplicável a mais entes, ou seja, a mais elementos existentes, e não tem nada mais geral do que o próprio ser. Na verdade, seguindo a tradição tanto aristotélica quanto platônica, porque é falsa aquela ideia de que Boaventura é um anti-aristotélico, que fora criado durante um tempo, isso é meio, sei lá, esses mitos que o pessoal cria sobre os filósofos, né? Ele ora faz uso de Platão, ora faz uso de Aristóteles. Nesse caso, falar que o conceito principal e termo geral é o ser, isso é aristotélico, porque Platão não fala isso em texto nenhum, que é o princípio de todas as coisas é o ser. Ou é o bem, de acordo com a República, ou de acordo com o Parmênides, é o uno. Tá certo? Então você tem essa dicotomia, né? Enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas apenas para dizer que o conhecimento do termo geral implica sempre o conhecimento de todas as propriedades que derivam do termo geral. Então, quando você sabe uma coisa mais universal, você precisa saber as propriedades que estão aplicadas a esse elemento mais universal. Então, Deus ele pode ser e bem, vai dizer Boaventura no itinerário. Ser enquanto fruto do intelecto, bem enquanto finalidade da vontade. Isso é uma coisa tipicamente cristã, né? Então, o cristianismo, no geral, fala que o fim último do intelecto é a verdade e o fim último da vontade é o bem. Ok? E quais são as propriedades desse ser enquanto princípio, porque ele é o ser mais geral? Verdade, unidade, bondade. Verdade, unidade, bondade, perfeição. Enfim, aí depende um pouco dos autores, eles vão colocar um conjunto de propriedades, embora haja algum conjunto mais comum, que se volta a isso. Ou seja, antes de sabermos o que uma coisa é, na visão de Boaventura, você precisa saber que aquilo que uma coisa é, só é porque algo dá existência a essa coisa. Ou seja, antes de eu saber, dar um exemplo cotidiano, coisas, pessoal da filosofia analítica, né? Antes de saber que João é filho, eu preciso saber que ele só é filho porque ele tem pais, né? Que vamos dizer assim, a paternidade é a propriedade que permite você entender uma situação particular da existência de João. Se não há paternidade, não há filiação. É uma relação diádica, né? Vai dizer a filosofia, né? A lógica. Que você precisa de dois termos em que um implica no outro. Quem é pai é sempre pai de alguém, né? E quem é filho é sempre filho de alguém. Então significa dizer que sem o conhecimento desse termo anterior, você não consegue entender uma realidade posterior, uma realidade particular. Se você não sabe que uma coisa é porque algo permitiu que essa coisa existisse, você nunca saberia que essa coisa é algo, porque você não tem noção do que significa ser alguma coisa. Então, antes de saber o que é essa cadeira, é necessário que você saiba que as coisas são. É necessário que você tenha noção do que é o conceito de ser alguma coisa, sem o qual você não consegue proceder ao conhecimento. Portanto, conhecimento do que é uma coisa é sempre algo que deriva do saber o que é ser. Então, todo conhecimento ele vai se voltar para o princípio do ser, para depois a coisa se tornar cognoscível, vai dizer Boaventura. Por exemplo, conhecer uma proporção é saber se ela é verdadeira ou falsa. Isso só é possível quando algo verdadeiro é verdadeiramente conhecido como tal de forma imutável. Então veja, se eu tenho uma dúvida se está chovendo ou não, eu nunca vou ser capaz de dizer se a proposição está chovendo ela é verdadeira ou falsa. É necessário que eu tenha algum critério que feche a questão. Entende? Então, não sei, algum critério vai ter que ser estabelecido. Se for uma proposição da ciência, critérios científicos. Se for uma proposição da história,
talvez critérios historiográficos, né? Se for uma, não sei, a proposição pode ser de vários, enfim, acerca de vários temas da realidade. No caso aqui, o ponto é que se eu digo que uma coisa é, então é uma proposição no nível do ser. Então eu preciso de um parâmetro do ser a partir do qual eu posso dizer, de fato, isso é. Sem esse parâmetro, assim como eu não posso dizer a Revolução Francesa ocorreu na França ou não, se eu não tiver critérios historiográficos, eu não tenho como responder essa pergunta. Agora possa aparecer, tipo a Guerra de 100 Anos, não foi 100 anos, pode ser simplesmente um nome que não corresponde à realidade. Pode ser, enfim, um nome fantasia, lá sei eu. Então, eu preciso ter um critério. No caso do conhecimento acerca da realidade, esse critério é o próprio ser. O ser permite com que eu possa saber se uma coisa é ou não. Se eu não tenho acesso ao ser, eu não tenho acesso a isso. Portanto, esse princípio, que é exterior à própria razão, ele serve como elemento de iluminação interna. Portanto, o conhecimento da realidade não se dá de forma não é um idealismo no sentido bonaventurano. Seria muito difícil achar entre um grego medieval algum tipo de realidade idealista, porque existe sempre uma primazia da realidade objetiva exterior como um dado em face da construção subjetiva. A realidade interior, ela não é vamos dizer assim, uma fábrica de realidades. Ela é uma faculdade compreensível, né? Que permite a compreensibilidade da realidade que já está dada. Porque a realidade ela não é dada pela mente que conhece, ela é dada. E a mente compreende essa própria realidade. Por isso ou seja, para saber se é verdadeiro ou falso, ela precisa entender esse critério que é exterior a ela e tem que ser iluminada por esse critério. Não é à toa que uma das expressões típicas, quando... vamos usar uma expressão aqui que eu sei que é um pouco fora de meio anacrônica, tipo uma epistemologia bonaventuriana, sabe? Uma teoria do conhecimento bonaventuriana é sempre fazer referência à luz. Fazendo referência sempre ao texto de Tiago, né? Pai das luzes, ele faz isso tanto no itinerário quanto na recondução, mas ele repete isso umas 300 vezes, né? Boaventura sempre fala, recuperando a famosa teoria da iluminação de Agostinho, que o conhecimento ele opera sempre como se fosse uma iluminação. Ok? E depende de uma iluminação. A inteligência conhece a conclusão quando entende se tratar de um argumento válido. Mas a necessidade da conclusão não deriva da contingência do mundo, mas de uma realidade que sustenta a existência das coisas como elas são. Dito de outra forma, por serem como são, devem ser assim em razão de uma finalidade imposta por uma razão maior que confere um dever de existência de acordo com o modelo pensado. Então veja, essa mesa não poderia surgir daqui por vontade própria. Seria necessário, pela natureza da mesa, porque ela não é capaz de se autogerar, que houvesse uma ação extrínseca, ou seja, externa a ela, para que ela pudesse surgir, dada a sua condição. Então veja, ou você entende que o mundo é necessário, ou você entende que ele é contingente. Se ele é contingente, ele não contém em si as razões de sua própria existência. As razões são extrínsecas. Isso é filosofia grega, é filosofia medieval, é filosofia moderna, é filosofia tudo que você puder imaginar. Entende? Todo mundo segue. Descartes, por exemplo, tem um argumento muito forte nesse sentido, né? E nesse caso, como a realidade ela é contingente, então significa dizer, porque ela poderia não ser do jeito que ela é, poderia não estar chovendo, não existe nenhuma obrigação que esteja chovendo, é uma contingência, significa dizer então que a realidade ela não criou, ela não tem em si as razões de sua própria existência. Portanto, ela deve a alguém essas razões. E quem concede essas razões é que, de alguma forma, cria os parâmetros para que você entenda o que uma coisa é. Veja, eu estudei um pouquinho de arte no meu ensino médio. E por que eu estudei? Porque na época o PAS começou a cobrar. Mas eu estudei muito pouco, eu não entendo nada de artes. Assim, tipo pintura. Entendeu? Essa é uma coisa. Então, seria necessário um pintor do quadro me explicar a técnica empregada para eu conseguir realmente entender. Veja, se não tiver alguém que entenda a razão de ser do quadro, do ponto de vista da técnica, do surgimento, eu não vou saber compreender perfeitamente aquele quadro. Tem umas nuances que passam que são assim, absurdas. Eu lembro que o professor ficava, você está vendo não sei o que aqui nesse ponto de fuga? Por que está no ponto de fuga? Eu falo, sei lá, mas tem uma razão de ser, que é uma razão que está na mente de quem produz a obra. E quem contempla, se não puder entender essa razão de ser,
perde a percepção, a sutileza da própria obra. Não foi o quadro que se fez assim. Se você colocar tintas, uma tela, pincéis e ficar olhando, aquela coisa vai ficar ali eternamente. Então é necessário algum elemento que confira sentido à existência daquele quadro. Então o mundo é assim. Vai dizer ele nos dons sobre o Espírito Santo, né? A verdadeira filosofia nada mais é do que o conhecimento certo da verdade enquanto prescrutável. E a ciência teológica é a noção santa da verdade enquanto crível. Veja, a filosofia está no âmbito do que é prescrutável e a fé está no âmbito daquilo que se pode crer. A fé, ela não é alcançada pela razão. Não se trata disso. Okay? Agora, também não se trata da razão ela não ter auxílio da fé. Ela pode ter auxílio da fé e eu vou tentar explicar um pouco de epistemologia contemporânea porque eu acho que isso é possível. Daqui a pouco. Acontece, porém, que só a ciência, quando há, ele diz no sermão Cristo como único mestre, né? Sermão de Cristo, os únicos magistas, né? Só há a ciência quando há imutabilidade da verdade por parte do cognoscível e certeza infalível por parte de quem conhece. Todavia, vai dizer De Bonne, né, Luiz De Bonne, que as coisas sensíveis não são imutáveis, elas são mutáveis. E exatamente por serem mutáveis, elas não trazem em si a certeza, e porque quem conhece também é mutável, não traz internamente a própria certeza. Então veja, se você pensar o quanto que a gente pode confiar nos nossos sentidos, porque basicamente toda filosofia, até um determinado momento, por causa de Aristóteles, defende que todo conhecimento basicamente passa pelos sentidos, inclusive Boaventura, Tomás de Aquino, embora essa frase tenha sido popularizada por Kant no prefácio, no segundo prefácio à Crítica da Razão Pura, na verdade isso é medieval, isso é aristotélico. Se o conhecimento sobre as realidades passa sempre pelos sentidos e os sentidos não nos fornecem certeza, e quem conhece não tem certeza, não seria possível a ciência. Parece até Descartes aqui, né? Se você não tem como conferir uma certa certeza acerca de quem conhece do que é cognoscível, você teria uma dificuldade de dizer que aquele conhecimento é um conhecimento mesmo. Porque pode ser uma mera ilusão. A ciência que o diga. Quantas vezes ao longo da história ela disse, isso aqui está cravado, o mundo é heliocêntrico, o mundo é geocêntrico, o mundo é não sei o quê. Não é nada disso, não é nenhuma coisa nem outra, está todo mundo errado, né? O pessoal na escola ensina, não, o pessoal que define o geocentrismo estava errado, que depois foi proposto o heliocentrismo, que está errado também, né? O pessoal só esquece de falar nas aulas de história que está errado também. Você trocou uma tese errada por outra errada. E é isso, por que eu sei que está errado? Eu preciso ter algum critério para estabelecer isso, senão todas as teses científicas seriam válidas. Então, conhecimento sobre a realidade do mundo, isso não vai só para ciências naturais, vale para qualquer ciência. Precisa de um elemento de imutabilidade. Assim nos diz, então, o Dr. Serafo. Todo espírito, pois, que raciocina, isso no itinerário, toma luz daquela verdade eterna e é a ela que se esforça por chegar. A conclusão evidente do que se disse é que nossa inteligência está unida à verdade eterna, porque sem socorro dessa luz, nada podemos conhecer com certeza. Então veja, sem a luz da verdade, não se tem a verdade. Qual é a metáfora fácil de entender? A meu juízo é a metáfora de Platão, que é usada por Agostinho, que depois é retomada por Boaventura. O que nos diz Platão na República? 6, 507A, 509A, mas principalmente no 508D. Platão mostra que a faculdade... Ele está falando da visão, né? Ele está falando de várias faculdades. Ele está falando, de alguma forma, que a visão, ela... Isso é uma tese muito medieval depois. Ela é feita por alguém de tal sentido, né? Eles são feitos de tal forma que eles são feitos para funcionar. Então a visão é feita para ver, o ouvido é feito para ouvir, né? O Agostinho mesmo, ele nada de braçada nessa tese. Ok? A não ser que tenha algum problema, basicamente foi feito para isso. Mas ele fala assim, a visão tem um caso interessante, porque a visão, claro, ele não tinha conhecimento de física, por exemplo, então ele não sabia da audição. Mas a visão para ele não basta ter o olho e o objeto. É necessário que haja pelo menos um terceiro elemento para que haja visão. E esse elemento é a luz. Veja, o olho não é a visão, mas é a faculdade que vê. O objeto não é a visão, mas é o que é visto. A visão é uma atividade do próprio olho, que só é possível com a presença de um terceiro elemento, que não é o olho nem o objeto, e que está para permitir ou possibilitar a própria visão, que é a luz. Ele vai dizer assim, que a iluminação do sol
é que permite clareza, esse é o termo que ele usa, clareza à visão. De certa forma, sem a luz do sol, quase inútil seria ter a visão, pois deve a faculdade ser possível de operar. Segundo Agostinho, Deus é o sol que ilumina toda a realidade, tornando-a cognoscível. Ele fala isso nos Solilóquios. E aí vai nos dizer, inclusive o professor aqui que chegou agora, o Nodari, no texto lá de 2011, sobre Agostinho, fala assim, nesse sentido, segundo Gilson, toda a alegoria da caverna de Platão, República 7, é reinterpretada nos Solilóquios de Agostinho, no sentido de que o sol do mundo inteligível ilumina o mundo sensível. Então, embora ser, ele também é um critério de iluminação da cognoscibilidade. Por quê? Porque como ser, como conhecer significa conhecer o que é necessário que o ser permita saber o que as coisas são. Então ele opera simultaneamente como aquele que permite que as coisas sejam e permite com que as coisas sejam conhecidas no mesmo ato. Comparar Deus a um sol inteligível marcaria a diferença entre o que é inteligível por si e isso que deve tornar-se inteligível pelo devir. Porque o sol, enquanto luminoso, torna luminosos os objetos que ele ilumina. Mas aí tem um detalhe que eu sempre falo para meus alunos. O sol não vê e o sol não é a visão. Portanto, Deus não conhece por você, mas ele permite que seja atualizado, dentro do seu intelecto ativo, a possibilidade de ver as coisas, portanto, conhecer as coisas. O sol não vê, mas permite que se veja. Deus não conhece, Deus conhece, né? Mas por ele. Mas Deus não conhece com o seu intelecto, mas ele permite que o seu intelecto possa conhecer graças ao intelecto dele. A iluminação que Deus nos concede. Então Deus funcionaria como um sol nesse sentido. É uma metáfora, né, gente? Claro. Ok? Boaventura mantém a mesma linha, pois a razão humana, em sua função intelectiva, busca o conhecimento a partir do que permite que esse conhecimento seja verdadeiro. Senão, a forma de agir da inteligência não permitiria avaliar o valor de verdade das proposições e nem poderia operar pelos raciocínios, pois chegar a uma conclusão de argumento válido requer a veracidade das premissas. Basicamente, argumento correto, né? Seria o mais exato aqui. Ou seja, a veracidade do juízo a partir do verdadeiro em si. Sem o verdadeiro, eu não poderia saber se as coisas são verdadeiras e, portanto, eu não poderia ter conclusões acerca do mundo. No fundo, se não houvesse verdade, a gente não saberia nada. A gente teria meras intuições, meras especulações. Enfim, tem teses mais modernas céticas, eu pessoalmente não sou adepto a nenhuma delas. Eu acho que filosoficamente o ceticismo não sustenta, e uma razão é muito simples. Parece bastante intuitivo, e a filosofia tem que levar em consideração as intuições humanas, parece bastante intuitivo o desejo por conhecer. A gente não se satisfaz pelo simples mérito de você falar, ah tá, eu não conheço nada. Enfim, isso pode parecer uma fuga da própria realidade, quase uma preguiça intelectual pode parecer. Eu não vou falar que o cético é um preguiçoso intelectualmente, mas a visão que se tem, por exemplo, do ponto de vista epistêmico, é que de onde é que deriva a certeza do cético de que o ceticismo dele faz sentido? Isso é um argumento que nós chamamos em lógica, isso é um argumento circular, isso é auto-evidente. Ele, para usar uma expressão em inglês, ele blow up the system, ou seja, ele explode o próprio ceticismo, ele não permite que o ceticismo possa funcionar. É basicamente essa ideia de Boaventura, um pressuposto que você não pode imaginar que o conhecimento acerca da realidade ele se tornou inviável. E aí vem, obviamente, toda a teoria do exemplarismo, que não é bem o foco aqui dessa aula, mas é porque uma coisa não está associada à outra. Por sermos imagem e semelhança de Deus, é que nós somos capazes de conhecer. Porque Deus é capaz de conhecer e, portanto, nós também. Isso nos faz imagem do próprio Deus. Ok? Como vai dizer alguns filósofos contemporâneos, mas tomando Agostinho, por exemplo, Plantinga fala isso, alguns autores americanos, Swinburne fala isso também, eles falam, veja, Deus criou o mundo e o ser humano. O ser humano para conhecer e o mundo para ser conhecido. E é só por isso que a gente pode fazer ciência, filosofia, história, etc, 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 etc. Ciências naturais, que eu estou falando, né? E todo tipo de produção de conhecimento. Vai nos dizer, o Marco Aurélio, num artigo que ele publicou, eu esqueci de anotar, foi a data, mas eu acho que é 2016, uma coisa assim. Se você for parar para pensar no que é o conceito de verdade de Boaventura, ele, em tese, não tem muita novidade em relação aos medievais. Ele segue bem aquela lógica medieval de que a verdade se dá de três modos. Tomás fala exatamente a mesma coisa nas questões disputate sobre a verdade, né? Tá bom?
Primeiro, a verdade das coisas, o veritas rerum, ou a verdade sobre as coisas, no sentido de que uma coisa é nela mesma, porque foi dada uma existência a ela a partir de um ser. A verdade dos costumes, ou que é o veritas signorum, né? A verdade dos signos, dos costumes não, perdão, dos signos ou das expressões, ou como ele muda, esse aqui ele modifica isso na recondução, ele usa uma expressão um pouco diferente, que ele usa que é a verdade dos discursos, que é chamado de veritas sermonum, que é a verdade da proposição. Então, uma coisa ela é o que ela é, então uma cadeira é uma cadeira, a essência da coisa nela mesma, ok? Conhecimento sobre isso. Quando eu falo isso é uma cadeira, é a verdade do que eu falo, então é a verdade do discurso, que eu posso virar para a cadeira e falar, isso é um elefante. Ela continua sendo uma cadeira, mas o que é falso é a minha proposição. Então a verdade está na coisa, a verdade está na linguagem, entende? E ele ainda acha que existe uma verdade dos costumes, que é o veritas morum, que é uma verdade associada à forma de agir. Não é tanto o foco, enfim, dessa comunicação aqui. Ele entende a verdade a partir do ser e do ente, que é o esse e o ens, em latim. Temos que entender a verdade como o fato do ente e ser se identificarem de forma perfeita, ou seja, o ser o que se deve ser a partir do exemplar divino, vai dizer Marco Aurélio. Em relação ao discurso, é a adequação do discurso que deve enunciar pela palavra o que é a coisa em seu ser, que é o antídoto ao idealismo, enquanto a moral, a verdade é o sumo bem enquanto finalidade do agir e viver humano. Como vai dizer o próprio Cullen, né? Apenas a partir de um parâmetro bem estabelecido é que o conhecimento ele atua de forma segura, tendo a alma a possibilidade de ter em si a ideia de um ser perfeito, ser puro, ser em ato. Podemos assim acessar, vai dizer o Cullen, o que não é perfeito, o que não é imutável, o que não é em alto grau e etc e tal. Veja, é uma relação de graus. Se você não sabe qual é o parâmetro a partir do qual você julga uma realidade, você não pode analisar os graus acerca da existência dessa realidade. Vamos pensar no exemplo de Tomás de Aquino. Eu não posso dizer se uma coisa é quente ou fria se eu não sei o que é uma coisa quente, se não houvesse calor, dito de uma outra forma. Eu não posso dizer se uma coisa é alta ou baixa se não houvesse altura. Não é o máximo alto, esse é um ponto interessante no sentido de quantum, né? É a propriedade. É a propriedade que eu tenho mais geral. Se não houvesse altura, não haveria nem altos nem baixos. Porque não faz sentido essa afirmação acerca da realidade se não houvesse uma propriedade mais geral. Assim como não faz sentido falar que uma coisa é ou não é, se não tem o termo geral ser, a partir do qual eu entendo de forma mais perfeita essa realidade. Por isso, diz Boaventura, que o fim último da razão é achar, dentro da investigação filosófica, as verdades inteligíveis, vai dizer ele no itinerário 3.4, porque inquire as causas interiores e latentes, e fala por meio dos princípios dos vários ramos do saber e da verdade natural, que estão impressos de maneira natural no próprio homem. Ok? Isso fica claro na expressão de Boaventura que diz que vê, pois, como a alma está próxima de Deus, o primeiro trecho da recondução, o segundo trecho que é do itinerário. Vê, pois, como a alma está próxima de Deus, vê como a memória nos conduz à eternidade, a inteligência nos conduz à verdade e a vontade nos conduz à bondade eterna. Por que a inteligência nos conduz à verdade? Porque a inteligência é uma tese também tipicamente medieval. A faculdade ela tem que ter algum tipo de relação com aquilo que a faculdade foi feita para. Né? Então, se você pensar em termos dos sentidos, vai dizer Agostinho e os outros medievais. Por exemplo, a visão ela foi feita para ver porque existem partículas, eles acreditavam na época, da visibilidade, ou seja, a luz, e etc e tal, né? E por aí vai. Então, de alguma forma, existe alguma coisa dentro da faculdade da razão que foi feita para a verdade. Entende? Então, existe alguma coisa que, assim como a luz, uma vez você tem o olho e tem a luz, acabou. Você não pode falar, não quero ver. Isso é impossível, a sua visão vai ocorrer. Porque sua faculdade foi feita para isso. Você pode fechar o olho, mas aí veja assim,
É você tentando impedir ela de trabalhar. Mas tendo o olho aberto e a luz, você vai ver e acabou. Então a mente diante da luz da verdade, ela reconhece ali como a sua própria finalidade. Então ela busca essa verdade, ela é feita para isso. Então é natural, é nesse sentido, é natural o ser humano investigar a realidade das coisas. Dizer que Deus é o primeiro conhecido, não, porque aí Deus sempre é o primeiro, tá vendo que a gente trata ele como princípio. Dizer que Deus é o primeiro conhecido não significa dizer, vai dizer o De Bono, né, aqui nesse caso, que ele seja o objeto primeiro do entendimento. Ele é a luz, sob cuja luminosidade os entes todos são conhecidos. E na medida em que ilumina os entes, é conhecido ele próprio. Ele é conhecido enquanto refletido pelas coisas. A razão eterna não leva por si só o conhecimento, mas juntamente com a verdade dos princípios, vai dizer ele no Ciência de Cristo, mas juntamente com a verdade dos princípios, e não induz a um conhecimento especial de si, mas a um conhecimento genérico para quem se encontra nessa existência. Por isso, não se segue que ela seja conhecida por nós em si mesma, mas enquanto brilha em seus princípios e em sua generalidade. Veja, não podemos alcançar a essência do princípio, mas podemos conhecer algumas coisas sobre o princípio. Uma delas é a forma como o princípio se manifesta na realidade. Por isso, vai dizer Boaventura, no itinerário, que o conhecimento ele pode se dar por meio do vestígio, por meio da imagem e chegar no seu cume por meio da semelhança. O vestígio dos objetos externos, que estão mais afastados de Deus, mas ali já há a presença divina e há uma verdade nessas coisas. Num itinerário interior, aqui volta-se ao itinerário agostiniano, exterior para interior, interior para superior. No interior, o reconhecimento da presença de determinadas verdades da própria alma. E por fim, como ele vai dizer, que é o último passo, é quando você entende o conhecimento para a luz que está fora de você. Reconhecendo que então que o conhecimento não vem de você, ele deriva exatamente dessa iluminação. Quanto à certeza por parte do sujeito que conhece, Boaventura desenvolve a partir do exemplarismo. Há uma relação entre a luz da inteligência criada e a da sabedoria eterna. A alma é como um espelho, e suas faculdades são como uma luz que nele se reflete, com tal força que é impossível, vai dizer De Bono, ao homem ignorá-lo ou negar-lhe a existência. Esta luz não é o auxílio divino que conserva toda criatura no ser e lhe permite operar, nem é a luz da graça. É uma iluminação especial, um hábito da mente que lhe mostra a verdade criada. Então veja que não é uma operação da fé, é uma operação da razão, embora ela não negue a operação da fé. Essa luz não é... Dessa intervenção divina surgem as semelhanças impressas na alma como species innate, ou seja, ideias ou espécies, né? Mas espécies aqui é no sentido de elementos inatos, como ideias. A gente poderia pensar como ideias mesmo, inatas. Difícil traduzir isso aqui, né? Pelas quais as coisas são conhecidas e julgadas. Então significa dizer que já existe um certo parâmetro a partir do qual a alma consegue usar essas categorias. Inclusive, assim, eu acho que é uma forçação de barra, mas eu vi algumas pessoas fazendo uma aproximação entre Boaventura e Kant, como se houvesse um conjunto de categorias internas a partir do qual você pudesse conhecer toda a realidade. Eu acho que é uma forçação de barra muito grande aqui. Acho que não tem muito a ver com isso, não, mas enfim. Mas já haveria essas espécies inatas a partir do qual você julga e analisa as coisas. Na medida que há uma relação entre o espírito e a verdade superior de Deus, porque uma coisa foi feita para a outra, a nossa alma, há certeza por parte do sujeito, não por mim, mas por reconhecer que fora de mim atua algo que dá certeza a mim e permitiu que eu pudesse ter certeza por ter incutido em mim as regras que operam sobre a própria mente. Conhecer é, pois, atingir as razões eternas num processo sempre mais para o alto, até alcançar a plenitude do ser, e por aí vai, né? Vou pular aqui. Partindo do particular, podemos seguir um itinerário de retorno ao princípio. Aqui vem aquela famosa lógica medieval de ou a investigação filosófica ela se dá pelo êxodus, que é aquilo que emana de Deus e sai enquanto criação, ou pelo reditus, que é o retorno a Deus a partir da criação. Em Boaventura você está aqui dentro de um elemento mais do reditus, porque é uma recondução a partir do elemento criado. Então é importante, veja, o medieval não é aquele que fala vamos conhecer a Deus desprezando a realidade natural. Nenhum medieval fala isso. O medieval é aquele que fala a realidade natural
ela é um conjunto, pós uma nomenclatura contemporânea, evidencial a partir do qual você reconhece a existência de uma causa, né? Ok? Então, o retorno ao princípio, reconhecendo sua condição de princípio a partir do qual tudo é, vai dizer Gilson. Nesse sentido, o ser que confere ser, permitindo que tudo seja, torna possível conhecer cada coisa a partir do ser mesmo, iluminando a realidade e a mente. Sendo Deus causa eficiente, o metafísico e o moralista buscam a Deus. Tá certo? Então, cada um de uma forma, mas o metafísico tem um pouco essa supremacia. Porque, em sentido geral, você busca Deus como causa exemplar, onde reside o máximo daquilo que a metafísica pode alcançar. E aí, é claro, Boaventura, ele vai falar, veja, a razão ela é importante, mas ela vai falecer em algum momento. Ela vai extenuar-se, ela vai sucumbir. Mas isso não impede de você levá-la até o seu máximo. Porque levá-la até o seu máximo é, de alguma forma, já caminhar para o princípio. Negar a fazer o exercício da filosofia é, inclusive, negar o processo de retorno ao próprio Deus, ao próprio princípio. Ok? Aqui Boaventura se afasta de Aristóteles por este ter negado o exemplarismo via afastamento da doutrina das formas de Platão. A razão natural, em sua força, não pode alcançar um estado de conhecimento profundo acerca da realidade se não lhe fosse dada uma luz a partir do qual se guiar. Veja aqui uma nova ideia de fé como conhecimento em sentido epistêmico. Aí, o que eu entendo aqui, né, do ponto de vista da epistemologia? Adversamente ao que se propõe, como se a fé fosse uma forma de ignorância ou adesão cega a uma realidade que se projeta ou se supõe existente, sem qualquer garantia epistêmica, podemos dizer que há boas garantias para tomar Deus como um garantidor das informações incutidas. Veja, é o que o pessoal vai trabalhar hoje com uma ideia, né, que a gente chama de uma questão de fato acerca da realidade. Se Deus existe, ele tem todas as condições de garantir todo o conhecimento que existe. Veja, se Deus não existisse, eu poderia dizer que uma pessoa que é religiosa, ela teria problemas de dizer por que ela crê naquilo ali. Mas se eu supuser que Deus existe, eu estou dando pelo menos um elemento que garante, e é uma garantia poderosíssima, na verdade, num sentido bastante contemporâneo de epistemologia, é uma resposta bastante poderosa a todo o problema causado pela epistemologia contemporânea, né? Enfim, para quem está ciente, seria uma tentativa de resposta ao problema de Gettier, ok? Porque, veja, o que eu quero dizer com isso aqui, né? Para contextualizar, talvez muita gente não esteja familiarizado com esse debate. Desde Platão do Teteto, conhecimento é considerado como crença verdadeira justificada. Crença verdadeira, uma proposição verdadeira, né? Está chovendo, então você acredita que está chovendo de fato. E você pode dizer por que está chovendo, você pode justificar. O problema é que tem algumas situações em que você pode ter uma crença verdadeira justificada, mas sem ter conhecimento. Quando, por exemplo, você acerta, o relógio está quebrado, né? O exemplo famoso. Você tem um relógio quebrado. Aí você olha para ele meio-dia, mas é meio-dia mesmo. Só que o relógio está quebrado, ele não está marcando meio-dia, aquele relógio. Aí você fala, pô, são meio-dia. Por quê? Olha o relógio marcando meio-dia. Parece que você tem um conhecimento da realidade, não parece? Mas eu não tenho. O relógio está quebrado. Ele não está marcando meio-dia, você deu foi sorte. Então, é necessário que você garanta que aquele conhecimento que você está produzindo realmente seja um conhecimento sem falha. A ideia é que Deus, claro, não é que Deus é um garantidor, mas é porque ele cria meios que garantam, e ele, como Deus, pode fazer isso, que um conhecimento seja adquirido de forma correta. Então, a fé, em sentido filosófico, já caminhando para o fim, deixa de ser a ausência de informações voltada a uma adesão voluntariosa e passa a ser um conhecimento sobre a realidade. A diferença é que esse conhecimento tem uma fonte diferente. Assim como eu tenho um conhecimento cuja fonte são sentidos, etc. e tal, a fé é um conhecimento cuja fonte é o próprio Deus. Ora, se eu posso confiar nos sentidos, se eu posso confiar na razão, eu tenho muito mais motivos para confiar no próprio Deus. Então, a fé não é uma adesão cega ou ignorante. É um tipo de conhecimento que pode ser explorado. E digo isso que não é nem gente religiosa que defende essa tese, tem epistemólogos que nem são lá grandes religiosos, que acreditam que a fé, ela traz o que nós chamamos de conteúdos proposicionais. Ou seja, existe um conteúdo dentro da fé que é expresso por meio de uma proposição e você pode verificar em alguma medida se aquilo é verdadeiro ou falso. Entende? É possível que Deus seja uno e trino? Você nunca saberia isso pela luz natural.
mas Deus se revelou como trino. Aí você pode tentar usar a razão para verificar se a expressão ou a proposição Deus é trino, por exemplo, ela é verdadeira ou falsa. Ok? Então tem um conhecimento dentro do elemento da fé. Portanto, podemos entender a fé como conhecimento sobre a realidade. Então, quando o Boaventura propõe que a base da filosofia é a fé, é fácil você entender, a partir de uma epistemologia contemporânea, que a base da filosofia é um conhecimento apresentado, a partir do qual você deriva outros conhecimentos. É a filosofia que parte de um lugar contra uma filosofia que parte de lugar nenhum, que para mim não é possível. Podemos então, volto aqui, entender a fé como conhecimento sobre a realidade, porquanto a informação, conteúdo expresso em sentido proposicional, pode ser verificado em sua veracidade, seu valor de verdade. Podemos entender se é um portador de verdade, ou seja, o que é um portador de verdade em epistemologia, em lógica? É algo que existe na realidade que garanta que a sua proposição ela é verdadeira. Por exemplo, se eu digo há uma cadeira aqui, a presença dessa cadeira aqui é um portador de verdade que vai dizer realmente é verdadeira essa afirmação. Se Deus existe, eu tenho um bom portador de verdade para todas as afirmações acerca dos conteúdos da fé. Porque Deus passa a garantir esses conteúdos. E se o raciocínio, os silogismos, no sentido grego, ele permite chegar às conclusões que procedem das premissas. Se eu garanto a veracidade das proposições, eu já estou pelo menos a bom termo num caminho de garantir que as conclusões derivam dessas premissas. Logicamente falando, o uso da razão de Boaventura não dispensa o raciocínio por via de uma iluminação direta, divina, que substitui o conhecimento natural por um conhecimento imediato, ao modo angélico. Não é isso. Ele não dispensa. Ou seja, não é Deus que conhece e coloca na nossa mente. Nós conhecemos. O itinerário é um processo de, a partir de uma premissa maior, o verbo, vai dizer no Hexameron, realizarmos um sentido dedutivo e aclarativo de todo o conhecimento com implicações intrínsecas e extrínsecas. Quais são as implicações intrínsecas? Intrínseca a partir daquilo que o Logos imprime na alma. Extrínseca a partir dos seres exteriores que nos permitem entender sua carência de completude. Cada ser captado pela razão é um sinal de que sua realidade mesma não preenche todo o sentido da realidade. Retomando o itinerário em sua versão agostiniana, cada ser externo não permite realizar sua condição de ser e de inteligibilidade por si mesmo. Fosse assim, deveria trazer em si as razões ou as regras de sua existência, a partir dos quais se poderia conhecer. Mas sua mutabilidade dá provas do contrário. Como podemos conhecer algo que deixe de ser o que é? O problema é clássico de Platão, né? Na resposta ao problema de Parmênides e Heráclito. Não há uma separação radical entre ser e ser conhecido, no sentido de que saber que uma coisa é implica saber ou poder saber que essa coisa é. Não é possível haver o conhecimento, se não é nem possível. Não é possível haver o conhecimento se a coisa não é cognoscível. Então, tornar a coisa cognoscível é condição sine qua non, embora não suficiente, mas necessária, a partir do qual uma coisa pode ser conhecível. Mas em uma autorreflexão, através de um itinerário interior, podemos reconhecer em nós esse esforço. Pois a resposta poderia talvez estar em nós, em nossa interioridade. O que vemos pela interioridade é a imagem divina que deixou impresso em nós suas potencialidades que se voltam para o princípio. Por isso, vai dizer Boaventura no itinerário, que você consegue, na medida em que você entende as operações da alma, você reconhece dentro de cada operação a presença da Trindade. Porque a Trindade, ela se transmite, vamos assim dizer, por meio simbólico, em cada operação que a alma faz. Enquanto, aí, enfim, a recondução é cheia disso, né? O livro A Recondução, em que você enxerga a operação do Pai, enxerga a operação do Verbo e enxerga a operação do Espírito. Vai dizer ele, sempre tomado com base na Sagrada Teologia. Então veja que o princípio é sempre um princípio de fé, a partir do qual você entende as operações da luz natural. Deus como verdade última e ser inteligente passa a ser, então. Nesse sentido, a filosofia procura as causas em um processo de recondução até a Deus. Essa recondução não é uma forma de intelectualismo a partir do qual conceitualizamos Deus a partir de nossas estruturas da mente. Trata-se, aliás, de reconhecer a origem e princípio a partir do qual todo conhecimento é possível. E onde é que vem aqui, isso eu acho interessante em Boaventura.
De onde é que vem esse elemento mais unitivo ou místico? Para a gente encerrar. Quando você se coloca nesse itinerário, o que isso implica? Você implica em, ao procurar e encontrar o fim, certo? Você entende que esse fim não se reduz à imagem que você tem na sua mente, que é só uma imagem, então você precisa encontrar o princípio em si mesmo, e nem é uma ideia ou um conhecimento a partir de um conceito vazio. Mas ele é atualizado por uma presença. Por isso, não é apenas uma recondução do intelecto, contudo, é uma recondução da alma e todas as potencialidades da alma. A memória se volta para o princípio, o intelecto se volta para o princípio e a vontade se volta para o princípio. É claro que do ponto de vista do intelecto ele se volta para a verdade. Só que o que a Boaventura ele faz, principalmente no itinerário? Ele fala que não tem como o intelecto voltar para a verdade sem fazer com que o bem, a vontade, reconheça também nesse mesmo ser inicial o seu bem, a partir do qual ele pode usufruir do ponto de vista moral. Então, ele vai dizer no itinerário 6 que a recondução é também em sentido moral, porque além de ser uma recondução para o ser e para a verdade, é também uma recondução para o bem, que se volta ao princípio, estando próximo a ele. Aqui é uma interpretação mais pessoal, tá, gente? Né? Claro, né? A gente tem que usar aqui, né? A leitura que eu faço, eu vou usar uma metáfora, já que o pessoal adora, o pessoal que é platônico adora simbologia, né? É como, a impressão que eu tenho é que, o que o Boaventura está falando? Ele está falando que a busca por uma filosofia, ela é como se fosse um itinerário para chegar nas vizinhanças do próprio Deus. Você não chega no princípio em si, mas você chega na vizinhança e já é suficiente estar ali. Ele fala isso no final da recondução. Se você pegar aqui, recondução 25, ou seja, 25. Não, 26, perdão. Ele fala aqui, ó, recondução 26, né? E assim se mostra a evidência como é multiforme a sabedoria de Deus. Ela que nos é luminosamente transmitida pela Sagrada Escritura, se oculta em todo o conhecimento, em toda a natureza. Veja, já que a iluminação da fé ela está presente em cada conhecimento que nós temos recupera, reforça um ato de fé. Como se fosse isso. Ou seja, é como uma pessoa que se coloca no sol. Você não precisa estar dentro do sol, até porque não é possível, né? E continuar vivo, inclusive. Basta você estar à mostra do sol, porque a luz chega. Então, quem se avizinha ao sol, suficientemente será queimado por ele, tocado por ele. Então, você não precisa entrar na essência divina, porque não é possível. Ok? Acho que é para Moisés, né? O Frei Vitor pode me corrigir aí, que fala que se você quiser me ver, você não vai continuar vivo, né? Assim, o termo que, acho que é Êxodo, né, Frei Vitor? Que Deus fala a Moisés algo nesse sentido, tipo assim, você quer me ver? Olha, não vai dar, né? Porque... Mas não precisa. Esse que é o ponto, não precisa. Bastaria se avizinhar para que o sol pudesse te queimar. É como se fosse isso. Também se tornou patente como todos os conhecimentos servem à teologia na medida em que esta assume os exemplos e emprega as palavras pertencentes a todos os gêneros de conhecimento. Ou seja, todo conhecimento, de alguma forma, remonta a uma maneira como Deus se manifesta nessa própria realidade. Ou seja, não é um racionalismo, muito longe disso. Eu acho legal isso de Boaventura. É uma filosofia racional, porque não tem como ser diferente. Portanto, mas não é um racionalismo. É uma filosofia racional que permite, em última instância, gastar a razão até seu último. Quando a razão se extenua, e aí vem o final do itinerário, que eu vou ler daqui a pouco, compete a relação com o princípio através de um outro nível, que vai ser operado dentro da própria humanidade, porque o ser humano ele se dá em vários níveis. Eu acho interessante isso dos medievais, e eu prefiro nisso Boaventura em Tomás, né? Cadê os tomistas? Tem tomista não para defender o pobre. Eu acho que Boaventura, pela tradição dele, né, seu Dionísio, Agostinho e companhia limitada, eu acho que ele levou em consideração na sua filosofia o elemento místico, a meu ver, de forma mais proeminente do que Tomás.
Entende? E isso, eu vejo um pouco essa beleza na filosofia de Boaventura. Não que Tomás não tenha, em alguma medida, tentado tratar isso, mas eu acho que em filosofia, não. Acho que talvez em teologia, alguma coisa assim, mas em filosofia eu não enxergo o Tomás tão poderoso nesse sentido de uma filosofia voltada para a mística. Eu acho que essa é uma das grandes riquezas da filosofia da espiritualidade franciscana. É você poder desenvolver um itinerário filosófico que no final ele opera em favor da religiosidade. Mas não a religiosidade, claro, você pode pensar numa religiosidade assim, o conteúdo proporcional da fé ele é comprovado veridicamente, portanto, eu sou uma pessoa racional em acreditar que Deus existe. Beleza, pode ser. Mas não é bem isso. É um itinerário voltado ao encontro com o próprio Deus. Também se tornou patente como é ampla a via iluminativa. Então é uma via iluminativa que conduz a uma via unitiva, para usar um termo da teologia mística. E de que modo, no íntimo de tudo que se sente ou se conhece, está latente o próprio Deus. Portanto, todo conhecimento, ele tem escondido em si a verdade que é o próprio Deus, e à medida que você conhece as coisas, você se aproxima do próprio Deus. O passo final ocorre quando, extenuada de sua jornada, a alma se apercebe de sua falibilidade, quase em uma douta ignorância acerca da grandeza da fonte que se lhe avizinha. Por isso diz o doutor Seráfico, aqui no itinerário 7.5. Já que, para obter esta passagem das criaturas a Deus, nada pode a natureza e pouco o esforço humano. Então um salto bem forte aqui. Aí vem, tem 3 grandes frases do itinerário famosas, que é itinerário 4, esse 7.5 e o famoso aqui itinerário no final, né, que é o itinerário 6, perdão. Ele fala assim, é preciso dar pouca importância à indagação e muita à unção, pouca língua e muita alegria interior, pouca palavra aos livros e muito ao dom de Deus, isto é, ao Espírito Santo. Pouca ou nada criatura e toda a essência criadora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim, com Dionísio, seu Dionísio, né? Digamos, isso na teologia mística, digamos a Deus Trino. A Trindade, essência sobre toda a essência, e divindade sobre toda divindade, e bondade sobre toda bondade, suprema diretriz da teosofia dos cristãos. Conduzem-nos para as alturas mais que desconhecidas, superluminosas e mais sublimes dos místicos ensinamentos. Aí novos mistérios absolutos e imutáveis da teologia se escondem nas superluminosas trevas do silêncio que ensinam ocultamente, trevas que resplandecem na mais profunda escuridão que é supermanifesta. Gostaria de fazer um comentário aqui sobre essa questão das trevas luminosas. O passo final, né, como eu falei, ocorre nesse momento. Por isso, diz o Dr. Seráfico, que a luz em sua vizinhança junto ao Sol se torna trevas, que é chamado de as trevas luminosas. O que seriam trevas luminosas? O exemplo que eu dou para os alunos é sempre o mesmo. Se você olhar diretamente para a luz, por mais luz que seja, a impressão que você tem é que você não enxerga. Você é cego, no fundo. Se você ficar olhando direto para o Sol, você não enxerga nada. Então, curiosamente, pelo excesso de luz, há como se fosse uma treva que impede a própria visão. Então, estar próximo de Deus é fazer com que, naquele momento, o seu intelecto se segue tamanho poder da luminosidade divina. E aí, o que acontece? Não é pelo esforço intelectual que você dá o próximo passo, mas é por uma graça do próprio Deus e por um abandono. Por isso que a filosofia, veja, você não precisa prescindir da razão para caminhar para a mística. Mas a razão não é o exercício da mística. Mas você pode muito, muito bem, pelo exercício da racionalidade, ao descobrir Deus presente na verdade, no bem, seja lá o que for, ser reconduzido ao princípio que permite, por meio da graça, fazer com que você tenha um processo unitivo. Tal estado ocorre, eu gosto aqui de uma nomenclatura que o Cláudio Cusa usa, mas eu acho que tem também dentro da lógica bonaventuriana, que é a seguinte: tal estado ocorre, e eu termino aqui, por mera operação divina, todavia sendo que fomos apresentados a Deus pelo itinerário percorrido. Exterior, interior e superior. Conhecer é reconhecer a presença de Deus, possibilitando um encontro dentro do qual somos resolvidos em Deus. E aí resolver vem dissolver, daí vem absoluto, e outras tantas palavras. E resolver, enfim, entre tantas traduções do ponto de vista etimológico, pode ser reduzido a, dissolvido e no sentido de voltar.
Eu vi, por exemplo, em alguns dicionários de etimologia que você podia colocar como reduzido ao que é de mais simples. É como se você... Resolvido é pegar algo e fazer com que aquilo se volte ao que há de mais também até originário, por assim dizer. É interessante, porque aí eu falo com os meus alunos muito isso. Aquele processo de saída é sempre um processo de retorno. E esse processo de retorno, ele passa a ser um processo em que, ao estar presente, do ponto de vista místico, junto a Deus, a humanidade ela é assumida pelo próprio Deus, né? A gente vê isso na Metafísica 12 de Aristóteles, só que da forma aristotélica, em que você tem uma vida divina, que é uma vida teorética, e que Aristóteles acredita que o fim último do homem é essa vida teorética, viver a vida divina, né? Ele fala zoon, theon, né? Dentro lá do contexto, ou seja, a vida, né? A zoé do próprio Deus, e depois isso é recuperado dentro da lógica neoplatônica por Plotino, em que Plotino, na ideia de tanto 6.9 quanto 5.4, ele faz referência à ideia de que se aproximar do princípio é se tornar um com o princípio, mesmo que de forma só instantânea e depois desapareça. Boaventura, claro que segue exatamente essa mesma linha. Chegar perto do própria luz é, de alguma forma, ser envolvido pela luz de uma maneira tal que você não se distinguiria mais da luz. É como alguém que pudesse entrar numa luminosidade tão absurda que, estando lá, você já não consegue enxergar a pessoa, curiosamente, porque ela já foi resolvida pela luz. Entende? Enfim, eu creio que para uma sociedade nossa, que tem uma crise de racionalidade muito louca, é curiosa isso. É uma sociedade da razão, uma sociedade disso, da ciência, a gente já viu, desculpa o termo aqui, do escambau, né? Vou fazer uma coisa bem brasileira. Em que, é a ciência ali, a gente não entende bem como opera a razão. Curiosamente isso. Os cientistas não sabem como a ciência opera, filosofia, muitas áreas perderam um pouco dessa dimensão. Não estou falando todo mundo, nós temos ainda bons pensadores, não é isso. Apenas que os medievais, eles têm uma coisa interessante que eu acho, que é uma honestidade, uma coerência interna muito profunda, essa busca por isso. E eles não são filósofos da moda, né? Os filósofos medievais. Eles discutem com todo mundo. É que, assim, a quantidade de teoria árabe que tem, Aristóteles, enfim, sabe, Damasceno, os gregos, não sei o quê, tem muita coisa aqui. Entende? Mas eles vão aqui. Onde está a verdade? Eu vou lá. O medieval não tinha medo da verdade, né? A gente não pode ter medo da verdade. E acho que uma sociedade em que a verdade ela é vilipendiada torna difícil que o conhecimento ele seja pelo menos possível e até debatido, né? Vai dizer Agostinho, se não há verdade, não há nem fala, porque a gente não consegue nem se comunicar. Então, enfim, não tem nada mais atual, claro, não é só Boaventura, tantos medievais, mas em tempo sempre de recuperar essa grandeza da dimensão da filosofia bonaventuriana e principalmente recuperar essa dimensão mística que traz um refrigério dentro desse itinerário intelectual que é um instituto acadêmico, né? Instituto de estudos, que é uma academia. A gente não pode, isso aqui não é, sei lá, um piquenique, que a gente está, enfim, discutindo histórias da carochinha. Isso aqui é uma academia. Mas a própria técnica acadêmica, a seriedade acadêmica, ela não prescinde de uma profundidade da própria dimensão humana. Não há nada mais profundo do que questões filosóficas, porque elas são genuinamente humanas. Não há nada mais profundo aqui dessa condição filosófica, né, que o próprio Boaventura propõe, do que esse desejo, anseio do homem pelo conhecimento e pelo sentido da sua própria existência. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Neste momento, nós vamos fazer 15 minutos de intervalo e após o intervalo nós nos reuniremos em grupos. Aqueles que são de comunidade externa, quiserem se inserir nos grupos, depois conversem com o Paulo. O Paulo vai entregar a cada um dos responsáveis dos grupos, inclusive vai mencioná-los, uma pasta com algumas diretrizes para poderem depois, na discussão, trazer também elementos
importantíssimos de reflexão sobre a filosofia bonaventoriana. De fato, hoje nós estamos trabalhando um tema bem persistente da filosofia de São Boaventura, que é o conhecimento, né? Para aqueles que é da teologia pode ser até um pouco distante, né? Pesado, porque é muito conceito, muito nomenclatura. Mas, de fato, o Boaventura tem uma marca muito grande, que é a perspectiva da alma. No conhecimento, ele vai se dando, de fato, por toda uma abertura da nossa alma, em que a graça de Deus nos toca. Essa luz de Deus, que é a parte muito forte da sua filosofia, né, nesse conhecimento. Então, vamos agora refletir, depois do intervalo, 15 minutos, e às 9h05 iniciaremos os grupos. Paulo, então, tem uma diretriz sobre isso. Antes de liberá-los, preciso aqui na frente os coordenadores dos grupos. Neste dia são os primeiranistas do curso de teologia. Então, Frei Alisson, Frei Andrei, Frei Breno, o Paulo e o Frei Naum. Tá? Por favor, os demais já estão liberados. Bom intervalo a todos, bons grupos de estudo a todos. Aí nós teremos 30 minutos de discussão em grupos, depois retornaremos aqui. Tem uma chamadinha. Foi bom. Peraí.